Olá pessoal, vamos agora fazer algumas questões do livro-texto de vocês referente ao conteúdo de fontes de campo magnético e campo magnético. Serão as questões de número 8, 12, 15, 16, 17 e 19 da página 191 a 194 do livro de física de vocês. Vamos começar. Bem, vamos fazer uma breve revisão sobre o nosso sistema de referência. Nós vamos representar os vetores entrando ou saindo do nosso plano. Então, observem a figura. A origem do vetor, ela sempre será representada por um x, ou um x dentro de uma bolinha. Significa o vetor entrando no plano. Agora, quando o vetor estiver saindo do plano, nós vamos representá-lo por um pontinho dentro da circunferência, ou simplesmente um pontinho. Imagine o vetor entrando, uma flecha entrando no plano. Se essa flecha entrasse no plano, você veria a parte traseira dela, veria um x. Agora, se ela estiver saindo do plano, você vai ver a ponta da flecha. Então, o vetor entrando, eu marco x para representá-lo. E o vetor saindo, o pontinho. Para nós definirmos o sentido do vetor campo magnético, vamos aplicar a primeira regra da mão direita. O polegar no sentido da corrente elétrica, e ao fechar a minha mão, eu acompanho esse fechamento formando o sentido das linhas de indução magnética. E o vetor campo magnético será o vetor tangente aos pontos dessa linha, tendo a mesma orientação dela. Perfeito? Certo. Então vamos lá. Questão número 8. Observando o esquema elétrico representado na figura, determine o sentido do vetor campo magnético resultante no ponto P. Então vamos observar. Primeiro eu preciso definir o sentido da corrente elétrica. Bom, nós vamos trabalhar com o sentido convencional da corrente. Eu sei que o traço maior da minha fonte é o traço positivo e o menor, o traço negativo. O sentido convencional da corrente é do positivo para o negativo. Agora, seguindo a orientação da corrente elétrica, eu aplico a minha mão direita, o polegar no sentido da corrente, e ao fechar a minha mão, eu observo o sentido do vetor campo magnético no ponto P. Observe. Polegar no sentido da corrente, ao fechar a minha mão orientada para P, eu vejo que o vetor campo magnético em P ele está saindo do plano. A questão não pedia, mas aqui eu trouxe alguns dados para nós calcularmos a intensidade desse vetor campo magnético. Então vamos supor aqui que a força eletromotriz da minha fonte seja de 12 volts, é um gerador ideal, ele não me dá uma resistência interna. A resistência é de 6 ohms. A permeabilidade magnética do meio é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere. E a distância do ponto P ao condutor, 0,2 metros. Vamos ver qual a intensidade do vetor campo magnético B. Primeiramente, eu preciso encontrar a intensidade da corrente elétrica. Aplico a lei de Ohm e manipulo ela. I é igual a E sobre R para encontrar a corrente. 12 dividido por 6, 2 amperes. E agora eu aplico essa corrente na equação do campo magnético para um condutor retilíneo. μ0 é 4π vezes 10 a menos 7. A corrente nós encontramos, que é 2 amperes. E eu substituo no lugar de D a distância de 0,2 metros. Pessoal, a distância sempre será utilizada em metros. Observem a unidade de medida da permeabilidade magnética. Aqui, ó, eu tenho o metro
Então, eu tenho que trabalhar com a distância em metros. Então, eu terei 2 vezes 10 a menos 6 teslas de intensidade para o vetor campo magnético. Um vetor ele é determinado pelo módulo, direção e sentido. Determinar, caracterizar, é justamente passar na solução o módulo do vetor, a direção e o sentido dele. Então, o módulo desse vetor campo magnético é 2 vezes 10 a menos 6 teslas, ou 2 microteslas. A direção e o sentido é direção perpendicular ao plano, saindo do ponto P. Ok? Vamos a mais uma questão. Questão 12. Qual dos itens a seguir representa o vetor indução magnética no centro da espira mostrada na figura? Bem, novamente, eu preciso definir o sentido da corrente elétrica. Vamos trabalhar com o sentido convencional da corrente, do positivo para o negativo. O traço maior do gerador é o meu positivo, o traço menor o negativo. Lembrando aqui que, como ele não me dá uma resistência interna, eu vou dizer que meu gerador é ideal. Agora eu vou aplicar a regra da mão direita, o polegar no sentido da corrente, e como ele quer o sentido e a direção do vetor indução magnética no centro, os demais dedos têm que estar apontando para o centro da espira. Observem. Aí, ao fechar a minha mão, eu observo que os demais dedos da mão eles tendem a entrar no centro. Portanto, o vetor campo magnético no centro dessa espira, ele entra. Vejam, o x representando o vetor entrando. Então, vamos lá. A direção do vetor campo magnético B no centro é perpendicular ao plano. O sentido, entrando no plano. A alternativa correta aqui é a letra D. Ele não me pede a intensidade desse vetor campo magnético, mas eu vou aproveitar a oportunidade, vamos supor alguns valores aqui, e vamos calcular a intensidade dele para praticar. Supondo que a permeabilidade do meio seja 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere, e que a distância, o raio dessa espira seja 0,1 π metros, qual o módulo de B? Observem a equação que eu vou usar agora. Similar ao que nós fizemos no problema anterior. Eu já manipulei para a corrente elétrica. A minha força eletromotriz é 12 volts e a resistência 2 ohms. 12 dividido por 2, 6 amperes. E agora eu vou aplicar a equação do campo magnético para espiras. μ0i sobre 2r. 4π vezes 10 a menos 7 vezes 6 dividido por 2 vezes 0,1 π. Lembrando que a distância, o raio, sempre será dado em metros. Então, a intensidade do vetor campo magnético é 12 vezes 10 a menos 6 teslas. Pessoal, caracterizamos o vetor campo magnético. Demos a intensidade, o módulo, que é 12 microteslas, 12 vezes 10 a menos 6 teslas. Definimos a direção, que é perpendicular ao plano da espira, e o sentido, entrando no centro O. Vamos a mais um problema. Qual é o polo magnético da extremidade à direita do solenoide mostrado a seguir? Vejam, a corrente elétrica está entrando, subindo no condutor. Vejam aqui, ó, ela sobe no condutor, desce por trás, sobe novamente, desce por trás, sobe e assim sucessivamente. Então, se nós observarmos o plano como a nossa referência, as correntes elétricas estão subindo nessa parte da frente das voltas do solenoide. Agora eu venho aplicar a regra da mão direita, colocando o polegar no sentido da corrente. E fecho a minha mão na direção e sentido do interior do solenoide. A minha mão vai fechar no interior do solenoide. Então, observem, o vetor campo magnético ele tem que estar entrando na direita e saindo na esquerda. Portanto, onde as linhas de campo entram é o meu polo sul, e onde elas saem é o meu polo norte. Então, o polo à direita, a extremidade direita do solenoide, é um polo sul, e a esquerda é um polo norte. Questão 19. Um solenoide com 10 cm de comprimento e 200 espiras é percorrido por uma corrente elétrica de 0,1 ampere, sendo a permeabilidade do vácuo igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro ampere, calcule o campo magnético uniforme no interior do solenoide. Então vejam, a equação do campo magnético no solenoide é N, o número de voltas, dividido pelo comprimento vezes a permeabilidade vezes a corrente.
Então eu tenho 200 dividido por 0,1 vezes 4π vezes 10 a menos 7 vezes 0,1. Ok. Então, pessoal, a intensidade do vetor campo magnético no interior desse solenoide é 8π vezes 10 a menos 5 teslas. Pessoal, observem que ele falou campo magnético uniforme no interior do solenoide. Isso já nos traz uma ideia de como é o campo magnético no interior dos solenoides. Tá certo? Eu já vou explicar isso. Vamos lá. O vetor indução magnética no interior do solenoide tem, letra A intensidade variável de acordo com a posição. Letra B, direção perpendicular ao eixo longitudinal do solenoide. Letra C, módulo constante, independente do ponto considerado. Letra D, sentido que se alterna de um ponto para outro. Ou letra E, direção oblíqua ao eixo longitudinal do solenoide. Observem que nós falamos sobre o campo magnético uniforme na questão anterior. Se é uniforme, o módulo é constante. Mas por que no interior do solenoide o vetor campo magnético tem intensidade constante? Bem, tendo em vista que o comprimento do solenoide é muito maior do que o seu diâmetro, podemos dizer que o campo magnético no seu interior é praticamente constante. Dizemos então que o campo magnético no interior do solenoide é uniforme. Essa é a razão. Vamos avançar então e vamos fazer a questão número 15. Duas espiras coplanares e concêntricas de raio 0,10 π metros e 0,15 π metros são percorridas por correntes elétricas de intensidades de 0,2 e 0,3 amperes. Bom, o livro coloca as duas correntes com a mesma cor. Eu tomei a liberdade aqui de mudar a cor para diferenciar uma da outra, como estão mostradas na figura a seguir. Calcule o módulo do vetor indução magnética resultante no centro das duas espiras, dado μ0 igual a 4π vezes 10 a menos 7 tesla metro ampere. Bem, pessoal, vamos observar. A corrente I1 ela está no sentido anti-horário. Observem, ó. Ela está no sentido contrário ao sentido do relógio. Enquanto isso, a corrente I2 está no sentido horário. Correntes opostas em sentido. Vamos então aplicar a regra da mão direita para a espira maior e para a espira menor. Observe. Para a espira maior, que tem o sentido da corrente elétrica no sentido horário, o vetor campo magnético está entrando no centro O. Porém, na espira menor, cujo sentido é anti-horário, o vetor campo magnético está saindo. Então eu tenho para a espira 1 o campo saindo e para a espira 2 o campo entrando. Vejam que eu tenho dois vetores de mesma direção e sentidos opostos. E ele pede o quê? O módulo do vetor indução magnética resultante. O resultante de dois vetores de mesma direção e sentidos opostos é justamente a subtração dos módulos. Então vejamos. Eu vou calcular P1, μ0 e 1 sobre 2R1. Então eu tenho 4π vezes 10 a menos 7 vezes 0,2 dividido por 2 vezes 0,10π, que é igual a 0,4 vezes 10 a menos 6 teslas. E farei o cálculo também do campo magnético 2. μ0 vezes I2 dividido por 2R2. Isso é igual a 0,4 vezes 10 a menos 6 teslas. Agora eu aplico a subtração. Então o módulo do vetor indução magnética no centro das duas espiras é nulo. Muito bem. Terminamos essa primeira fase de exercícios. Na próxima aula, nós prosseguiremos o conteúdo falando sobre a força magnética em partículas carregadas se movendo no interior de campo magnético uniforme e força magnética em condutores percorridos por corrente elétrica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!